Aleluia. Santo para sempre, santo para sempre. Boa noite, amados, boa noite, boa noite. Shalom a todos. Nós estamos aqui ao vivo para vários lugares do mundo, para o Brasil. Você que está aí assistindo a nossa live, que vai entrar agora, nós estamos aqui na Missão Apostólica Church para poder fazer mais um culto, uma campanha, a campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Mães que oram, filhos em pé. Glória a Deus, né? E nós vamos agora, nesse momento, orar pela nossa família. Feche os teus olhos, você que está aí. Já coloca a sua mão no coração. Nós vamos clamar pelos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor tem cuidado dos nossos. Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos filhos. Senhor, a nossa oração vai aonde os nossos pés não chegam, aonde as nossas mãos não chegam. Venha ser com eles, cuidar de cada um, zelar por cada filho dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, fortalece as mães, Pai, que oram pelos seus filhos, mães que oram porque seus filhos estão presos no cárcere, mães que oram porque seus filhos estão presos nas drogas, mães que oram porque seus filhos estão na depressão, mães que oram porque seus filhos estão rebeldes, mães que oram, Pai, porque seus filhos precisam de um milagre de cura. Em nome de Jesus, mães que oram porque precisam da provisão para cuidar dos seus filhos. Meu Deus, venha com a tua graça sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, cuidar de nós, Pai. Senhor, Jó teve a sua sorte mudada quando ele orava pelos seus irmãos. Então eu oro, Senhor, pelas minhas irmãs, pelas mães que oram para seus filhos estarem de pé. Meu Deus, porque eu sei que quem tem cuidado da minha filha é o Senhor, Pai. Aonde ela estiver, cuida dela, zela pela saúde, zela, Senhor, pelo trabalho. Senhor, coloca ela cada vez mais em lugares altos, lugares benditos, Pai, nessa terra. Meu Deus, eu creio e profetizo a tua unção, a tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todo este bairro, todas as mãezinhas, Pai, que oram pelos seus filhos. Senhor, todas essas mães que ouvem o som da minha voz, Pai, elas possam, Senhor, clamar até o Senhor ouvir pelos seus filhos. Pai, mães que oram, mulheres que oram porque não conseguem engravidar, não conseguem o milagre de gerar, assim como Ana, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio de fazer esse culto. Abençoa, Senhor, a minha família, a vida do meu esposo. Abençoa, Senhor, a vida dos meus sobrinhos netos, a minha mãe, meu pai. Abençoa meus irmãos, meus primos, meus tios. Em nome de Jesus, a minha sogra, a minha cunhada. Em nome de Jesus, abençoa cada um. Eu creio no milagre, na provisão, na tua unção sobre cada família. Abençoa, Senhor, a vida do presbítero Alex, presbítera Adriana, a missionária Elizabeth, as suas filhas, seu filho. Abençoa, Senhor, Andréia, seus filhos. Abençoa, Senhor, Adriana e seus filhos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Venha ser, Pai, também, em nome de Jesus, com a Cleide. Venha ser com a Luciana e seus filhos. Em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas famílias. Guarda, cobre com teu sangue. Abençoa Nilceia e seu filho, Pai, em nome de Jesus, abençoa todas essas famílias. Eu te louvo e eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, essa é uma campanha
que está iniciando hoje. Mães de joelhos, filhos em pé. O poder da oração de uma mãe, o poder da intercessão de uma mãe. Às vezes nós somos mães, não só de filhos que nós geramos no útero, mas nós geramos filhos espirituais também. Então, eu quero desde já ler com vocês a palavra oficial deste culto, que está em 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler o cântico de Ana. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo ao Senhor diante do sacerdote Eli. Amém? Essa história, esse cântico de Ana, fala sobre uma mulher que era estéril, que não podia gerar filhos. Ana era casada com um homem chamado Eucana, e ele tinha 2 mulheres, tinha Penina e tinha Ana. Penina tinha filhos e Ana não. E a Penina, ela ficava imitando. Só que Ana subia no monte santo para buscar ao Senhor, né? Sempre estava ali diante do sacerdote, buscando a presença do Senhor. E ela começou a orar, clamar até ser ouvida. E o sacerdote Eli, ele pensava que Ana estava embriagada, de tanto que ela orava. Ela clamava mesmo ao Senhor. Porém, o Senhor atendeu a petição de Ana, e ela fez um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor desse um filho a ela entregaria no altar do Senhor, para servir ao Senhor todos os dias. Aí ela teve Samuel. Ela engravidou de Samuel. E Samuel significa nome de Deus. Pedi ao Senhor. Ou só tenho hoje um filho porque pedi ao Senhor. Isso significa o nome de Samuel. É o filho que ela pediu ao Senhor. Ana era uma mulher exemplo de oração. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Nós temos que clamar mesmo ao Senhor. Como eu estava dizendo no início da pregação, nós geramos filhos
não apenas filhos do nosso ventre, nós geramos filhos espirituais também. E muitas vezes nós sentimos a dor da intercessão por esse filho. Eu vivi uma situação hoje até engraçada, que minha sobrinha está prestes a dar à luz. E a luz a gêmeos. E ela é uma gravidez de risco. E eu, clamando muito por ela durante esse dia, eu cheguei a sentir as dores de parto. Eu falei, Senhor, não sou eu que vou parir, por que eu estou sentindo dores de parto? Mas é assim a oração, o clamor do justo. Nós sentimos a dor da pessoa que nós estamos clamando. Quando a minha filha muitas vezes está com dor de cabeça, com alguma situação, eu sinto no meu coração que eu tenho que orar por ela, aonde ela estiver. Porque como eu orei aqui no início, a minha oração chega onde os meus pés não chegam, aonde as minhas mãos não chegam. Os nossos filhos são flechas que vão mais alto, da nossa aljava que vai mais alto, que vai voar, que vai avançar. O Senhor vai levantar. Nós não geramos filhos para a calamidade, nós geramos filhos para serem bênção. Nós geramos filhos e temos a certeza, lá em Provérbios 22, se não me engano, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando for velho não se desvie dele. Nós temos a certeza que é uma promessa que o Senhor nos deu para ensinar a criança no caminho que deve andar. Se você é mãe hoje, você chora porque os seus filhos estão perdidos aí pelo mundo, seus filhos estão talvez nas drogas, talvez presos no cárcere, mas você vai continuar clamando, você vai continuar agindo e guerreando pela vida do seu filho, da sua filha, porque o Senhor está visitando as famílias nessa noite, em nome de Jesus, através dessa campanha. É uma campanha de oração, é uma campanha que mulheres vão clamar e buscar a presença do Senhor. Você que me assiste vai clamar pelos seus filhos e você vai ter êxito, você vai ter resposta, muitas vezes aonde não há resposta. Em Provérbios capítulo 23, versículo 19: escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto, não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões, os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai, ou a sua mãe, no caso. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que encha de felicidade aquela que te deu a luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Só até aí, amados. Amados, é muito sério. É muito sério. Nós temos que clamar mesmo pelos nossos filhos. Temos que buscar a presença de Deus. Em Mateus 21, 22, a palavra do Senhor nos diz assim: e tudo quando pedirem oração, crendo, vos receberão. Tudo que você pedir em oração, você vai receber. O Senhor vai te atender, porque você vai continuar clamando, buscando a face de Deus. Você precisa colocar seus filhos debaixo da bênção do Senhor, porque se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Você vai alcançar graça e favor do Senhor, porque você vai fazer aquilo que é da vontade do Pai. Porque nós somos gerados, o Senhor pagou alto preço na cruz do Calvário por nós. E o Senhor, desde quando nós estávamos no ventre das nossas mães, em Jeremias capítulo 1,
E vem agora essa palavra, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim: antes, lá no ventre materno, eu já conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei, constituí profetas nações. Amados, o Senhor nos constituiu profetas nações. O Senhor escolheu a gente no ventre da nossa mãe. Mães, seu filho foi escolhido no seu ventre. Não aceite que ele seja menos que um profeta. Porque a palavra nos diz, antes de ser formado no ventre materno, o Senhor já nos conhecia e nos consagrou profetas nações. Queridos, nós precisamos continuar clamando, ainda que os nossos olhos vejam algo que não nos agrade. Nós precisamos continuar clamando. Nós precisamos orar sem cessar, diz a palavra do Senhor. Você precisa continuar crendo que o Senhor vai fazer novas todas as coisas. O Senhor vai fazer um milagre na sua família. O Senhor vai fazer um milagre na vida do seu filho, da sua filha. Ele tem promessa. Ele tem promessa. Em nome de Jesus. Quando você pensar em desistir, você lembra lá de Ana, que ela clamou muito para ter um filho. E ela foi lá e consagrou Samuel para servir ao Senhor. Existem mães que não deixam seus filhos servirem a Deus. Existem mães que falam muitas vezes para o seu filho: você está indo muito para a igreja, pega a cama, leva lá para a igreja, vai morar na igreja. É melhor seu filho estar o tempo todo na igreja do que seu filho estar o tempo todo numa biqueira. Pode ter certeza disso. Então, não reclama se seu filho vai todo dia para a igreja, se seu filho a sua filha vai para o ensaio da dança, se a sua filha vai para o ensaio de teatro, de cantata de Páscoa, sua filha vai fazer a vontade do pai. Ai, porque minha filha não ajudou a limpar a casa e foi para a igreja, para o ensaio. Glória a Deus! Limpa a casa você. Para de murmurar. Pelo menos ela foi ensaiar para algo do Senhor. Tem mulheres que são como uma goteira, que fica pingando, falando. E não entende que seu filho é promessa de Deus. Eu conheço mulheres que de tanto reclamava que o filho estava o tempo todo na igreja, que seguia o líder dele, que o líder dele ia para uma cidade, ele ia atrás, o líder dele ia para o estado, ele ia atrás. Reclamava, falava muito. Hoje esse jovem não está com o líder mais. Hoje esse jovem se encontra preso. Porque infelizmente ele se desviou da presença de Deus. Teve uma depressão. Teve uma condição complicada. E ele cometeu um delito sério. Eu não vou entrar em detalhes. Mas Deus, Ele quer que você entenda que seu filho tem uma promessa de ser um sacerdote. Ele consagrou seu filho no seu ventre. E consagrou profeta às nações. É a melhor coisa que tem. É quando você vai embarcar um filho para ele ser um missionário, ou quando você vai embarcar um filho para ele trabalhar em outro país e ele pregar o evangelho em outro país, ser um pastor, ser um bispo, ser uma bispa. Ai, porque eu vou ficar com saudade do meu filhinho. Os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. Os nossos filhos criam asas. Espero que os filhos de vocês criem asas para servir a Deus e não a servir a demônios. Creiam, continuem clamando, orando, clamando até o céu ouvir. Eu sou uma apóstola hoje, porque eu sou fruto de uma oração de uma mãe, de uma avó que me criou, que era minha mãe. E ela orava tanto por mim, amados. Ela ficava madrugadas na
madrugadas acordada, orando por mim. Quando eu chegava da balada, ela falava, bom dia. Eu olhava pra cara dela, nossa, tá acordada nesse horário? Ela estava orando por você. E eu falava, tá perdendo seu tempo. Aí ela, não tô perdendo meu tempo, eu sei que Deus me prometeu. E hoje, olha onde eu estou. Hoje eu tenho uma profissão. Hoje eu tenho uma faculdade, uma pós-graduação. Hoje eu tenho um cargo. Hoje eu tenho uma função. Hoje eu tenho um grau eclesiástico que nem pedi a Deus. Eu não pedi nem para ser pastora, muito menos para ser apóstola. Não pedi mesmo. O apóstolo Douglas está de testemunha. Eu não queria nada disso, amados. Por mim, o meu desejo como serva de Deus, era estar sentada no banco da igreja, adorando a Deus, glorificando a Deus, fazendo algumas coisinhas na obra, recolhendo, servindo uma ceia, abrindo um culto, fazendo um louvor, cuidando de criança, menos pregar para um público tão grande quanto vocês ainda fez. Menos pregar e menos ficar todos os dias mandando oração às 5 horas da manhã para pessoas que muitas vezes são ingratas, não falam nem amém. Eita glória, falei. Eita glória. Orar, clamar por quem não está nem aí. Vocês acham que é bom? Não é. Mas eu já falei para Deus, eu não vou fazer mais isso. O Senhor falou, você vai continuar mandando mensagem sim. Que quem te mandou fui eu. Eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou continuar fazendo a tua vontade. Sem querer nada em troca. É assim, amados. A vida de um sacerdote é você fazer o bem sem você ter o troco, ter algo de recompensa. A nossa recompensa, o nosso galardão no Senhor. Por isso que eu clamo pelas mães, por isso que eu clamo pelos filhos, por isso que eu tenho certeza que Deus me chamou. Como eu já disse, se fosse por mim, tá? Amado, se fosse por mim, eu estaria agora, sabe aonde? Vou falar isso. Se fosse por mim, eu já teria descido, já estaria lá em São Sebastião. Paparicando a sobrinha. Que é que nem uma filha. Né? Já estaria lá. Teria dado um jeito na escola, já estaria lá. Já emendaria todinho imperial. Mas não. Eu tenho um chamado. Eu tenho um povo. Eu tenho uma igreja para cuidar. Eu não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade do meu Pai. A minha vontade é uma, do meu Pai é outra. Então eu cumpro o querer do Senhor. E nesta campanha você vai ver seus pedidos realizados. Porque ao término desta campanha nós vamos levar os pedidos para o monte. Apóstolo, você vai cobrar quanto para levar pedido para o monte? Nada. O que o Senhor me deu de graça eu dou. Eu recebi de graça eu dou. Não faço a obra para ganhar dinheiro. Não sou, é que nem usaram uma expressão outro dia, né? Não sou dizimopata, né? Não sou, queridos. Eu trabalho bastante, todos os dias. O apóstolo Douglas brinca comigo, né? Fala, eu trabalho. Eu falo assim, eu também trabalho. Não, você brinca de escolinha. Eu trabalho e amo o que eu faço. Então, amados, eu quero dizer para vocês que você vai viver a promessa do Senhor. Para de chorar, de se lamentar. Vai para o altar buscar a presença do Pai. Vença a depressão, a síndrome do ninho vazio. Apóstolo, o que é síndrome do ninho vazio? Vou falar. Síndrome do ninho vazio é uma patologia que tem quando uma mãe tem os filhos e os filhos saem do lar, ou porque vão trabalhar,
ou porque saem de casa e vão morar sozinhos, ou porque vão fazer faculdade em outro lugar, ou porque casam e vão constituir família, e aquela casa fica vazia, aquele ninho fica vazio. Por isso chama-se síndrome do ninho vazio. Existem mulheres que estão me assistindo, que estão com síndrome do ninho vazio. E o Senhor vai te curar nesta noite. Saia dessa depressão, saia dessa angústia, saia dessa síndrome do ninho vazio. Um dia eu passei por essa síndrome, mas o Senhor me levantou e me curou. Então por isso que eu tenho autoridade para dizer para vocês que o Senhor pode curar todas as coisas. Basta você se levantar e fazer a vontade do Pai, não a sua. O Senhor consagrou, a Ana consagrou ao Senhor a sua melhor parte, o seu filho, e entregou no templo para servir ao Senhor. Consagre ao Senhor a sua oração. Consagre seus filhos ao Senhor. Busque a face de Deus. Busque clamar, busque adorar o Senhor. Busque fazer a vontade do Pai. Seja uma intercessora dos seus filhos. Porque o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te fortalecer nessa noite. Não fica desanimada, não fique entristecida. Pega para mim, por favor. Não fique entristecida, desanimada, não fica abatida. Porque te abates a minha alma, diz a palavra do Senhor. Porque te perturbas dentro de mim. Salmo 84. Você ainda vai louvar o Senhor. Porque você vai contar um grande testemunho. Que seus filhos estão bem, que seus filhos voltaram para o Senhor, que seu filho saiu do cárcere, que seu filho saiu das drogas, que seu filho venceu a depressão, venceu a ansiedade, que seu filho venceu qualquer outro tipo de enfermidade. Você vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor vai ser com você, mulher de Deus, mães que oram, filhos de pé. Mães de joelho, filhos de pé. Clame, clame, porque o Senhor vai te abençoar. Vai te fortalecer. Vai te honrar nesta terra. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua promessa. Em nome de Jesus. Ai, apóstola, mas eu não sou mãe. Mas tenho o desejo de ter um filho. O Senhor cura você hoje de toda esterilidade. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida que você será curada de toda e qualquer esterilidade. Receba na sua vida essa cura, esse milagre, porque você vai clamar, clamar, e você vai ter um filho pelo qual você vai continuar orando, pelo qual você vai continuar clamando. Ainda que seus filhos, você fale assim: ah, apóstolo, mas meu filho não está nem aí para mim. Ainda que seus filhos não liguem para você, não te dê atenção, você vai continuar clamando mesmo assim. Você vai continuar fazendo a vontade do papai. Ele canta lá, faz a vontade do teu pai. Faça a vontade do teu pai. Ora, mulher. Ora agora nesse momento. Ele canta lá. Ah, Senhor, venha sobre a vida dessas mães. Venha, Senhor, sem demora, sobre a vida de cada uma. Venha trazer a tua graça, a tua unção. Por essa mãe que ora pelo seu filho. Por essa mãe, Senhor, que tem clamado. Por essa mãe que tem chorado na porta do presídio muitas vezes. Mas, Senhor, o Senhor vai honrar cada lágrima dessa mulher. O Senhor vai honrar cada pedido. O Senhor vai abençoar, vai fortalecer, vai dar saúde, vai dar disposição para essas mulheres continuarem orando, continuarem clamando. Ah, mulher, o Senhor vai te honrar. Ah, mulher, o Senhor vai te colocar num lugar nesta terra de intercessora, não só pela vida dos seus filhos. Você é uma mulher guerreira e o Senhor te levanta para você clamar pelos seus filhos espirituais também. Clama pelos seus filhos espirituais. Clama pelos seus filhos. Você pode
pastora. Clama pela tua igreja, pelos teus filhos espirituais. Mães de nações, mães profetas, mães evangelistas, mães, mulheres guerreiras, mulheres que clamam. Vai, mulher, vai nessa tua força. Continua clamando até o Senhor ouvir. Esse louvor seja uma verdade na tua vida. Eu vou clamar até o céu ouvir. Eu vou bater até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Rompe a multidão. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez de viver o seu milagre. Rompa a multidão. Toque em Jesus. Toque em Jesus nessa noite para viver o seu milagre. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Da mesma forma, Ana fez um voto a Deus. E ela cumpriu o seu voto. Eu falo para você, faça um voto ao Senhor. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Seja fiel nisso também. Para que você também você possa viver o milagre. Não estou falando que você não vai viver o milagre se você não entender a oferta. Não é isso. Estou falando para você romper a sua fé, romper a sua limitação, e entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, em nome de Jesus. Voto pelos filhos. Faça um voto pelos seus filhos, entregue uma oferta pelos seus filhos. Apóstolo, eu não tenho dinheiro, seja R$1, R$10, R$5, não sei qual é o valor, R$20, eu não sei, aquele valor que Deus colocar no teu coração. A oferta você pode entregar na nossa chave Pix 712dore@gmail.com 712dore@gmail.com. Oferta mães de pé, mães de joelho, filhos em pé. Amém? Mães que oram, filhos em pé. Mães de joelhos, filhos em pé. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que essa oferta possa prosperar, possa multiplicar, possa ser abençoada. Que o Senhor faça florescer a graça, a paz, o amor dele sobre a tua vida. Vá em paz. Vá em paz a viver o seu milagre, mulher. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.